coisas monstruosas que não podem ser esquecidas e devem ser cobradas, devem ser mostradas, escancaradas e jamais serem esquecidas. E está aqui a nossa forma de protesto contra esse indivíduo. Naquele momento daquela festa, foi um momento assim que eu vi o descaso da equipe toda, sabe, que trabalhava naquele ministério. Um ministério militarizado, um ministério cheio de pessoas incompetentes. O Eduardo não sabe o que é vírus, gente. Ele não sabe o que é um vírus. Ele falou que a cloroquina era um antiviral em pleno depoimento na CPI. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Mas onde vai parar o Brasil? Andréa Barbosa, ex-esposa do ex-ministro da Saúde, Pazuello, em uma entrevista para My News, contou um pouco como agiu o ministro da Saúde perante a pandemia do Covid-19. Falou da sua total omissão e que fazia festas regada a uísque enquanto as pessoas em Manaus morriam sem oxigênio a poucos quilômetros da casa dele. Vamos esperar o quê, né, gente? Um general que era especialista em logística, que não sabia nem o que era o SUS, só mesmo no governo Bolsonaro. O governo federal vai seguir distribuindo cloroquina? Quando solicitado pelos estados e municípios. Próxima pergunta. Ele nunca soube o que era SUS. E isso me ofende muito, porque eu vivi o SUS. Eu sou dentista, eu já fui da saúde pública, eu já fiz atendimento público. Como assim a pessoa que conhecia meu trabalho falar que não sabia o que era SUS? Então, era como uma pessoa que não sabe o que é SUS, um sistema único de saúde, como funciona o SUS, não entender nada de saúde coletiva, é colocado para ser ministro. E aí, para ele foi poder, não foi dinheiro, porque ele não precisa de dinheiro. Quem tem R$500 mil para bancar do próprio bolso uma campanha, não estava ali para pegar dinheiro, era poder, era status. Então, ele estava só inebriado com todo aquele poder e as pessoas morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele. Aí ele conta a história que ele quiser, que fez, que aconteceu. Não, os oxigênios chegaram muito depois. Os oxigênios que chegaram primeiro foram doações. Até Paulo Gustavo doou para chegar. Mas movimentação do ministério mesmo não existiu. E nesse dia que eu liguei para ele, eu surtei, gente. Eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência sim, que tinha gente morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, ela disse, tá todo mundo lá. E a pessoa que estava lá disse, tem uísques rolando. E aí eu gritava no telefone com ele. Eu dizia, você tá dando festa comemorando o quê? Morte! E ele começou a me fazer de louca no telefone. Ele dizia assim, você não tem nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma preocupação sim, eu tô preocupada em comprar os sacos pretos. Quando ele falou isso, eu falei, eu tô te gravando, só que eu não tava gravando nada, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa que gravou ele, que gravou uma conversa minha com ele. Eu não tinha essa malícia, talvez, de ter gravado. Na hora que ele falou isso, eu ainda baixei a tela do meu telefone e tentei gravar, mas só gravou a tela. O que prevaleceu naquele momento foi um autoritarismo muito grande, né? De um manda e o outro obedece. Então nós tivemos ali o negacionismo da vacina,
ao atraso da compra das vacinas por conta de um negacionismo muito grande, e a gente tem aí uma plataforma sombria de pessoas que votam mesmo porque estão vivendo nesse mundo bizarro deles, sabe? Eu cresci com consciência de classe, sabendo de injustiças sociais, de desigualdades, só que eu vivi um casamento, um relacionamento aqui abusivo, mas tive a má sorte na vida de ter sido casada com quem fui, mas ainda fui acompanhando para Manaus para tentar salvar alguma coisa, porque nós temos uma filha, mas naquele momento eu tinha que gritar, só que eu gritei sozinha, eu gritei tentando que fosse silenciado o tempo todo. Você não fala isso, você vai se prejudicar, sofrendo represálias o tempo todo. Quando eu resolvi falar, e de uma forma muito direta, que eu procurei realmente uma pessoa que não foi da CPI para falar tudo que eu expus ali, eu fui silenciada novamente. Como assim? Uma mulher de general, ela é de esquerda? Isso aí parece assim uma dicotomia, sabe? Assim, como que ela acredita e convive com uma pessoa que é fascista? Existiu, eis-me aqui. Mas aconteceu, entendeu? Então ali eu nada mais fiz do que relatar o que eu vi. E por ser da área de saúde e ter cursos de pós, sabendo do que era malária, do que era cloroquina, que é um antiparasitário, é um imunomodelador, que é para um grupo de pessoas pequenas. Para que usar a cloroquina como antiviral? Para ela se transformar em antiviral, ela precisava de doses letais, não hepatotóxicas, letais, porque tudo que eu fiz nessa pandemia foi mergulhar em estudos científicos. Eu sabia que a cloroquina não dava certo desde o início, e eu falava isso para ele, ele ria da minha cara e dizia que eles iam mudar a bula da cloroquina. Então eu já não fui benquista logo na primeira festa que ele fez, logo que eu cheguei em Manaus, que ele foi lá com a equipe do Ministério, com a equipe do gabinete paralelo, que eu não sabia quem eram aquelas pessoas, e nem sabia que elas iam fazer parte de gabinete paralelo. Mas eu conheci naquela reunião Nise Yamaguchi, Cascavel, todo mundo estava lá, sem máscara, estava todo mundo comemorando. E não durou mais 3 meses, meu casamento acabou, claro, não é? Para um termo que nem no esquema vacinal existe mais, que é a imunidade de rebanho, entendeu? Eles davam o kit Covid para todo mundo que adoecia com febre. Era o kit Covid, era a ivermectina, que é o antiparasitário, cloroquina. E Manaus, como é muito isolada logisticamente, é uma cidade de lonjuras, as pessoas não sabem muito bem o que acontece no sul e sudeste. Eu ver gente morrendo sem ar, e para aquela equipe toda parecia que era um nada, era fé, mas, sabe, eu perdi gente minha que eu conheci, que estudou comigo, e assim, era, como assim? Manaus não é vista por ninguém, meu Deus. Será que ninguém percebe que isso está acontecendo? Era cenário de guerra que ela era testada. As pessoas pegavam mesmo, estavam dispostas a pegar. Em Manaus ninguém usava máscara. A não usar máscara. Elas acreditavam mesmo no governo, no Bolsonaro. É uma cidade bolsonarista. À medida que a pandemia da Covid-19 avança e eleva o número de mortes e contaminações no Brasil a índices recordistas, Manaus segue enterrando seus mortos. A maioria dos óbitos do país ocorre nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto o Amazonas se mantém na 5ª posição entre os mais afetados pela pandemia. A contradição, no entanto, é que a cidade de Manaus possui a taxa de mortalidade mais alta se comparada às outras 27 capitais brasileiras.